Meu nome é João Vitor Fraga Lopes do Rosário, sou aluno do curso de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa do Campus Florestal. O meu trabalho possui como título O uso de agrotóxicos no Brasil, uma análise do censo agropecuário. Quero ressaltar que o termo agrotóxico, apesar de já em desuso, foi utilizado devido a ser o termo utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem realiza o censo agropecuário. Ele utiliza esse termo em suas legendas das tabelas e dados apresentados. O Brasil figura como um dos principais países do setor agrícola mundial, não somente em termos de quantidade de produção, mas também em termos de variedade de produtos que são cultivados aqui no Brasil, sendo o principal exportador de produtos como açúcar, café, laranja e um dos principais exportadores e produtores de produtos como a soja, fumo, algodão, milho. E uma produção agrícola está exposta a injúrias ao longo de sua safra, e tais injúrias podem acarretar prejuízos e perdas tanto na produção quanto na qualidade dos produtos obtidos. E essas injúrias podem vir em formas de pragas, doenças, plantas daninhas, etc. E com isso cresceu o uso de defensivos no Brasil. A partir daí veio a necessidade de se debater o tema e analisar os dados que foram apresentados. Um breve histórico: o uso de defensivos já vem há muitos anos no mundo. Há relatos na Roma Antiga que era utilizado fumaça proveniente da queima de enxofre para controlar pulgões em lavouras de trigo. Posteriormente, no século XIX, na China, era utilizado arsênico diluído em água para o controle de insetos. Porém, só em 1939 que Paul Miller, ao descobrir as propriedades inseticidas do DDT, popularizou os defensivos, os agrotóxicos e afins. O objetivo, portanto, foi analisar e discutir os dados do Censo Agro 2017 relativo ao uso de defensivos dentro das grandes regiões brasileiras, apresentando de maneira imparcial a realidade do uso desses defensivos ao longo dessas regiões. E a partir daí foi feito um panorama e, com base em referências e literaturas e conhecimento prévio, foi apresentado relações e justificativas para os dados, levando, claro, em consideração a realidade de cada região brasileira e de cada forma de produção de cada região. O Censo Agro é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e possui, nesse caso, o objetivo de avaliar, obter dados e informações acerca do uso de agrotóxicos, dentre outros parâmetros, isso de acordo com o próprio IBGE. E segundo o próprio IBGE, o Censo Agro é a principal e mais completa investigação estatística e territorial sobre a produção agropecuária do Brasil, e foram avaliados 5.073.324 estabelecimentos agropecuários em todo o Brasil. E, segundo o IBGE, o Censo Agro, então, possui a função de investigar e levantar informações sobre esses estabelecimentos agropecuários e todas as atividades desenvolvidas ali, abrangendo características do produtor, economia, emprego e tudo relacionado àquela produção. Possui comunidade de coleta, toda a produção dedicada à atividade agropecuária, florestal ou aquícola, independente de tamanho, localização, forma jurídica, com o objetivo para subsistência ou venda. A metodologia utilizada foi a própria do IBGE, que tem a sua própria metodologia, e levantou os dados, e a partir de obtenção dos dados que estão disponíveis no site do IBGE, foi feita então uma análise e uma discussão acerca dessas informações, e relacionando o uso de defensivos com diferentes parâmetros. Tais parâmetros foram selecionados junto com o orientador por grau de relevância para o tema, e foi selecionado como parâmetro para a relação ao uso de defensivos a agricultura familiar, condição do produtor em relação à terra, se ele recebe ou não algum tipo de assistência técnica, área de lavoura e se ele faz parte ou não de alguma cooperativa ou entidade de classe. E assim foi avaliada a heterogeneidade do consumo de defensivo ao longo de todas as regiões do Brasil. E com o trabalho
foi possível concluir que a região sul é a região que, proporcionalmente, faz mais uso de defensivos, claro, dentro das suas características, por ser uma região com maior variedade de produtos, uma região com um clima que favorece o aparecimento de pragas e doenças. Concluiu-se também que a agricultura familiar representa uma menor porcentagem de agricultores que fazem uso de defensivos químicos, porém, o uso desses produtos não é uma exclusividade de grandes proprietários, sendo hoje utilizado por pequenos e por grandes produtores. Arrendatários e parceiros são as classes de produtores que mais consomem defensivos, devido também à sua ligação e à forma como é feito o contrato de arrendamento da terra, onde o arrendatário quer obter o máximo lucro dentro do tempo previsto em contrato, já que ele não é dono da terra, e sim a renda para fins de produção agrícola. E é grande o número de produtores que fazem o uso de defensivos e que não possuem nenhum tipo de assistência técnica. E isso é um pouco preocupante devido ao fato de que muitas das vezes o uso de defensivo é feito de maneira errada e é onde está o perigo. Não no defensivo em si, mas na forma que muitas das vezes ele é utilizado e sem assistência técnica adequada e com, às vezes, pouco conhecimento acerca do produto que está sendo utilizado. Obrigado.